dia, hoje o quinto ano A, que irá apresentar o Reizinho Mandão, autora Ruth Rocha. Bom dia. Hoje eu vou contar uma história para vocês que meu avô sempre contava. Ele dizia que essa história aconteceu há muitos e muitos anos, num lugar longe daqui. Neste lugar tinha um rei, daqueles que tem nas histórias da barba branca, batendo no peito, da capa vermelha, batendo no pé. Vai que esse rei morreu, porque ele era um velhinho muito, e o príncipe, filho do rei, virou rei daquele lugar. O príncipe era um sujeitinho muito mal educado, mimado, destes que as mães deles fazem todas as vontades. Eles ficam pensando que são os donos do mundo. Precisa ver que reizinho chato que ele ficou, mandão, teimoso, implicante e xereta. Ele era tão xereta, que queria mandar em tudo, o que no rei. Quando eu digo tudo, era tudo mesmo. A diversão do reizinho era fazer leis e mais leis. E as leis que ele fazia eram as mais absurdas do mundo. Olhem só esta lei. Fica terminantemente proibido de cortar a unha do dedão do pé direito em noite de lua cheia. Outra lei que ele fez. É proibido dormir de gorro na primeira quarta-feira do mês. Agora, por que ele inventou essas tolices? Ninguém sabia. Eu tenho a impressão de que era a mesma mania de mandar em... Os conselheiros do rei ficavam desesperados, tentavam dar conselhos a ele, que afinal é para isso que os conselheiros existem. Eles explicavam que o rei tem que fazer leis importantes para tornar o povo mais feliz. Mas o reizinho Mandão não queria saber de nada. Era só um conselheiro qualquer abrir a boca para dar conselho e ele ficava vermelhinho de raiva, batia o pé no chão e gritava de maus modos. Cala a boca! Eu é que sou o rei! Eu é que mando! Podia ser ministro, embaixador, professor. Tantas vezes ele mandava que o papagaio dele acabou aprendendo também. Tinha horas que era até engraçado. O reizinho gritava. Cala a boca! De cá e o papagaio gritava. As pessoas, então, foram ficando cada vez mais quietas, cada vez mais caladas, e que todo mundo tinha medo de levar pito do rei. E tanto de ficar escalada, as pessoas foram esquecendo como é que falavam. Até que chegou um dia em que o reizinho percebeu que ninguém mais no reino sabia falar. No começo, até que ele gostou, porque podia falar durante horas e horas e ninguém interrompia. Só o papagaio que de vez em quando enchia de falação e gritava. Cala a boca, cala a boca! O reizinho nem ligava e continuava falando e falando. Mas tudo que a gente faz sozinho acaba cansando. E o reizinho começou a enjoar de tanto falar sozinho e tentava convencer as pessoas a conversarem com ele. Vinha assim como não quer nada e puxava a conversa, perguntava uma coisa e outra, mas as pessoas não respondiam nada. E o reizinho foi percebendo devagar o que ele tinha feito com seu povo. Aí deu nele uma coisa no coração, uma tristeza, uma dor na consciência. Então ele resolveu dar um jeito na situação. Descobriu uma forma de consertar o estrago que tinha feito. Resolveu visitar o reino vizinho, onde ele tinha ouvido falar, antes que todo mundo calasse a boca, havia um grande sábio, capaz de resolver problemas do arco da veia. E quem foi com ele? O reizinho pôs o papagaio, que não parava de gritar, mas pelo menos era uma companhia. O reizinho botou o papagaio no ombro, deu uma última olhada no castelo e saiu para a estrada, em busca do sábio. O reino do reizinho era meio grande, por isso ele demorou um pouco a chegar. E teve que atravessar o reino todinho naquele silêncio de apertar o coração. Por isso, quando ele atravessou a fronteira,
e entrou no reino vizinho, até levou um susto. Era um tal de gente cantando, dançando e conversando, até que ele achou o lugar onde tinha o tal sábio. Era um velho miudinho, que falava pelos cotovelos. Se fosse antes de ter acontecido toda essa história, aposto que o reizinho logo ia mandar que ele calasse a boca. Mas agora o reizinho estava muito diferente. Até pediu desculpas por estar incomodando. E quando o sábio interrompeu o rei, ele nem ligava. Ficava dando umas risadinhas para agradar o velho. E o velho andava de um lado para o outro, balançava a cabeça, sacudia o dedo bem no nariz do rei. E o rei não podia fazer nada, que ele não era rei daquele lugar, nem nada, e estava na casa do sapo. De repente, o velho só se sentou junto do reizinho e disse: Olha aqui, mocinho, esse negócio de ser rei não é assim não. Não é ir mandando pra cá e mandando pra lá. Tem que ter juízo, sabedoria. as coisas que um rei faz acontecer, outras coisas. Veja só o seu caso. Mandou que mandou. Inventou uma porção de leis bobó. Mandou todo mundo calar a boca e calar a boca. Der certo. Com medo de que todo mundo dissesse que estava fazendo bobagens. Por isso, todo mundo calou. E não era isso que você queria? O reizinho abaixou a cabeça desapontado. E não adianta ficar empurrado não, você tem que dar um jeito nessa situação. É isso mesmo que eu quero, o Senhor me diga o que eu devo fazer, que eu faço. Pois bem, ande pelo seu reino batendo de porta em porta, à procura de apenas uma criança que ainda saiba falar, e ela vai falar o que você precisa ouvir. Neste dia, seu reino sairá desta maldição. Mas o que ela vai dizer? Ah, isso eu não sei. Mas você não é um sábio, o que sabe de tudo? Saber eu sei, de muitas coisas, mas disso não. Vá à procura dessa criança e ela vai ensinar a você. O reizinho saiu meio desanimado. Esse negócio de sair assim, sem mais nem menos, batendo de porta em porta, não ia ser fácil. Mas que remédio era a sua única esperança? E lá, o reizinho, de papagaio no ombro, de volta para o seu rei. Vocês precisam ver o quanto o reizinho andou. Ele percorreu o reino inteirinho, batendo de casa em casa, sempre perguntando se as pessoas conheciam a criança que falasse. Mas em todo lugar que o reizinho batia, as pessoas ficavam muito espantadas, com muito medo dele, e balançavam a cabeça para lá e para cá. Pois até que um dia o reizinho chegou perto de uma casa e reparou que do lado de dentro estavam fechando as janelas. Ele aí desconfiou, bateu na porta, bateu e bateu, e ninguém atendia. Mas o reizinho percebeu que tinha gente em casa e bateu mais e mais, e começou a gritar. Não adianta fingir que não tem ninguém não, eu não vou sair até que não me abram. E aí a porta da frente foi abrindo, devagarinho, e apareceu uma velhinha. O reizinho fez a mesma pergunta que ele fazia em todo lugar. Então, minha senhora, nessa casa não há nenhuma menininha que ainda saiba falar? A velha sacudiu a cabeça, assustadíssima, fazendo sinais para o reizinho ir embora. E olhava para dentro, amedrontada, como se estivesse escondendo alguma coisa. O reizinho ficou desconfiadíssimo com a atitude da velhinha. Então ele empurrou a porta e foi entrando, porque, como eu contei, ele era muito mal educado e entrando na casa dos outros, mesmo sem convite. Lá no fundo, meio no escuro, tinha uma menina, magrinha, de tranças compridas e de avental xadrez. Aí o reizinho foi indo na direção da menina, parou perto dela e perguntou com uma vozinha toda macia. Então, linda menina, como é, minha flor? Não vai dizer nada para o seu eu ouvir?
Trate de falar alguma coisa, por favor, fale. A menininha nada. Mas o reizinho, que estava muito desconfiado, ficou vermelhinho de raiva e se desmascarou. Olha aqui, minha filha, trate de dizer alguma coisa para o servo ouvir agora. Fale já. A menininha não disse nada, mas o papagaio, ouvindo a voz antiga do reizinho, arrepiou-se todo e gritou: "Cala a boca, cala a boca, cala a boca!" Quando o papagaio disse isso, precisava ver a cara da menininha. Ela ficou vermelhinha também, arregalou os olhos muito brilhantes e gritou com toda a força: Cala a boca, já morreu, quem manda minha boca sou eu! No mesmo instante, ouviu um estalo, como se fosse um trovão, e começou um barulho estranho, que há muito tempo ninguém escutava. Eram vozes e mais vozes, que vinham de todos os lados, de perto e de longe. O reizinho foi ficando assustado, amedrontado, perturbado com todo aquele barulho e com toda aquela alegria. Tapou os ouvidos com as mãos, mas não adiantou. O barulhão foi deixando o reizinho apavorado, até que ele não aguentou mais e saiu correndo pela estrada. O fim dessa história, o meu avô não sabia. Uns contam que o reizinho ficou com tanta raiva com todo mundo, dizendo tudo o que pensava, que fugiu para longe e nunca mais voltou. Outros dizem que ele desistiu de ser rei e deixou o lugar para o irmão dele. A comunicação violenta prejudica o diálogo e o respeito com as pessoas. Quando Deus engana a gente, passarinho não voar, a viola não tocar, quando a traição na frente, no dia que o mar secar, quando o prego for martelo, quando a cobra usar chinelo e quando o cantador vai se calar.